Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina Mendonça, eu sou advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil e professora de cursos jurídicos com ênfase em Direito de Família e Sucessões. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os riscos da ação, homofobia institucional e conflito de competência, tá? Lembrando que nós estamos falando das ações ajuizadas para fins de reconhecimento de filiação em sede de inseminação caseira, né? A bem da verdade, nem reconhecimento de filiação, para registro de filiação em sede de inseminação caseira, tá? E o que são os riscos da ação e a homofobia institucional? Risco da ação nada mais é do que eventuais complicações que uma ação com esse viés possa trazer às partes, tá? E a homofobia institucional seria um preconceito, né, verificado ali em eventual decisão judicial não pautada em lei e sim pautada em algum tipo de impedimento moral, de ordem moral ou pessoal daquela pessoa que está julgando, tá? O que não é, que a gente pode dizer que não é risco de ação? Não é risco de ação uma eventual improcedência, né? Toda ação tem seu risco, a bem da verdade, né? Mas o que a gente está querendo colocar aqui são riscos que possam advir de uma homofobia institucional, tá? E por que é importante a gente falar sobre riscos da ação e por que é importante a gente falar sobre homofobia institucional? Bom, primeiro que a gente sabe, como eu acabei de dizer, que toda ação tem seu risco. Então, o advogado, a advogada tem como obrigação principal alertar o cliente sobre risco de ação, tá? Isso é muito importante, porque nem toda ação judicial que a gente ajuiza, ela tem seu curso normal sem nenhum tipo de intercorrência, né? Ela tem o seu risco que é inerente à ação. E por estarmos diante de algo que ainda é muito polêmico, que seria o registro de filiação em sede de inseminação caseira, a gente tem que tomar muito cuidado em orientar o nosso cliente que pode sim existir uma decisão com homofobia institucional, tá? Então vamos falar especificamente sobre o risco da ação e sobre a homofobia institucional, tá? Então, como eu acabei de falar, toda ação judicial tem seu risco e estamos diante de um assunto extremamente polêmico que pode sim nos trazer decisões de cunho homofóbico, tá? Não é incomum acontecer isso, tá? Então vamos dar um exemplo de risco de ação. Estou trazendo para vocês muito da minha experiência na prática forense desse tipo de ação, tá bem? Então, por exemplo, eu já me deparei com ações judiciais que falam sobre, versando sobre registro de filiação em sede de inseminação caseira, que falam sobre exercício irregular da medicina. Nossa, mas como assim exercício irregular da medicina, professora? De onde saiu isso? Um juiz ou um promotor ali, ao tomar conhecimento que aquele casal, para a realização do seu projeto parental, fez uso de uma inseminação caseira, né? Deu a entender que aquele casal estaria praticando irregularmente a medicina, né? Nossa, professora, mas prática irregular da medicina? Prática irregular da medicina. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Num primeiro momento, né, de tanto debater a questão, participar de palestras, lives, grupos de estudo sobre a temática, pensava-se que esse risco seria maior quando uma das mães fosse biomédica, fosse enfermeira, fosse auxiliar de enfermagem, mas recentemente eu me deparei com cotas ministeriais dando a entender que eu estaria diante de um exercício regular da medicina, mesmo sem que uma dessas mães tivesse qualquer uma dessas profissões, né? E aí é importante a gente refutar essas alegações, né? Primeiro, o que seria um exercício regular da medicina? A inseminação caseira nada mais é do que a reprodução do que acontece no ambiente de uma clínica dentro de casa. Então, vai ser colhido material genético e ele vai ser inserido na mulher por meio de uma seringa, né? Isso é exercício regular da medicina? Eu estou utilizando algum tipo de aparato médico? Eu estou
praticando algum ato que é restrito, né, de um médico, né? Eu penso que não. Se eu estou ali com uma seringa, se a gente fosse por esse caminho, então eu caí, ralei o joelho, não posso fazer curativo. É exercício regular da medicina. Então é importante a gente identificar e dizer, né, explicar para essas meninas que isso pode acontecer, né? Eu posso ter ali um abençoado que vai dizer que aquilo ali é um exercício regular da medicina. Uma outra situação que também já me aconteceu, do promotor dizer que aquilo ali, aquele ato seria uma adoção à brasileira. Lembrando que a adoção brasileira é crime, né? A adoção brasileira é quando eu pego uma criança, levo no cartório e falo assim, ó, essa criança é minha, nasceu de mim, tá aqui, registra por favor, né? Gente, como que eu levo uma ação a conhecimento do Poder Judiciário, eu conto o que aconteceu, e isso é adoção brasileira? Então eu vou lá, estou contando para o Poder Judiciário que eu cometi um crime e eu quero que ele regularize esse crime. Não tem cabimento, né? Então, quando eu me deparo com essas questões de risco de ação, esses dois exemplos simples que eu dei para vocês, é óbvio que eu estou diante de uma homofobia institucional. Por quê? Porque não tem cabimento aquilo. Não tem o menor cabimento nem eu falar em exercício regular da medicina, né? E nem eu falar em adoção à brasileira. São coisas totalmente distintas, que não guardam qualquer relação. Então a gente verifica o quê? Que na verdade eu estou ali diante de um promotor e de um juiz que não estão muito interessados em julgar aquela questão, não estão confortáveis, têm ali um entendimento pessoal e obviamente preconceituoso sobre a questão, e vão dizer que isso é exercício regular da medicina ou que é adoção brasileira, né? E aí então a gente tem que ter uma postura um pouco mais firme para rebater essas questões, né? E, como eu disse, orientar nossas clientes antes do ajuizamento da ação que isso pode acontecer. Outra questão que não é muito incomum, mas aí a gente já não teria um risco, mas pode acontecer em termos de risco de tramitação mais demorada ou mais de homofobia institucional. De um promotor ou do juiz levar a questão para o viés pessoal. Olha, isso aqui pode causar... A pessoa pode contrair doença venérea, não é muito indicado. É óbvio que não é muito indicado. Ninguém aqui está dizendo que não é muito indicado. Mas a gente tem que pensar o seguinte, nós somos advogadas e advogados. O nosso papel é acolher esses casais e buscar a regularização dessa situação. As outras questões são questões pessoais, né? São escolhas pessoais. A gente tem que respeitar, é uma autodeterminação. É a mesma coisa de uma pessoa que pratica sexo sem camisinha, seja homem ou seja mulher. Ele não vai ter o risco ali de contrair uma doença venérea? Tem, igual. Só que quem que decide se ele quer concorrer com esse risco ou não? É ele. Isso é autodeterminação, né? A pessoa que tem propriedade sobre o próprio corpo. Não existe no ordenamento jurídico nada que torne ilegal a inseminação caseira. E é isso que a gente tem que se ater. É isso que o promotor tem que se ater. É isso que o juiz tem que se ater. Se a prática vai ou não concorrer com o risco da pessoa contrair doença venérea, doença sexualmente transmissível, isso aí é uma decisão da autonomia privada da pessoa. É ela que tem que decidir, não é o Poder Judiciário que tem que dizer. É óbvio que o mundo ideal seria um mundo onde as pessoas que não tivessem condição de buscar uma clínica de reprodução assistida, que elas fizessem as suas fertilizações por meio do Sistema Único de Saúde, né? Porque é dever do Estado propiciar meios para que os casais exerçam o seu livre planejamento familiar. Mas isso não é algo que tem que ser decidido por um promotor de justiça ou por um juiz. Então, essa postura a gente também tem que tomar muito cuidado quando nós encontramos nas ações para tentar rebatê-la e combatê-la, porque não é esse o viés de discussão da ação, ok? O viés de discussão da ação é outro, tá? Mas o que a gente pode falar ainda também em risco de ação, complementando? A gente pode falar, e quando eu falo risco da ação, são, na verdade, as situações de adversidade que possam acontecer numa ação judicial desse naipe, né?
e que possam tanto levar a um julgamento de improcedência como atrasar o andamento, tá? Vou trazer aqui mais 2 exemplos. A gente pode ter, por exemplo, um juiz ou um promotor que eu direcionei essa ação para uma vara de família e sucessões e ele vai dizer que aquilo ali não é da competência dele, aquela matéria, porque é uma matéria atinente a registros públicos, então quem deveria decidir era o juiz da vara de registros públicos e não o juiz da vara de família e sucessões. Se isso acontecer, ele vai falar o quê? Ele vai mandar esse processo para uma outra vara. Vai mandar esse processo para uma vara civil, a depender da comarca, ou vai mandar esse processo para uma vara de registro público, se eu estiver diante de uma comarca que tem uma vara específica. E aí, o que vai caber a nós, advogados? A gente tanto pode recorrer dessa decisão por meio de um agravo de instrumento, como a gente pode deixar o processo seguir e ver o que vai dar. Lembrando que, como a gente está diante de um provimento jurisdicional que demanda uma urgência na sua entrega, não vai caber, infelizmente, a nós, advogados, tomarmos essa decisão. A gente vai ter que compartilhar isso com a parte, mostrar os caminhos e deixar que ela decida. Por que até hoje a gente não tem ainda uma decisão sobre competência nessa temática? Porque não tem como virar para um casal e dizer assim, olha, a gente precisa que você recorra desse caso aqui porque a gente precisa formar uma jurisprudência no tribunal. Não tem como, né, gente? Nós estamos diante de uma urgência. A iminência do nascimento de uma criança, um casal que quer o seu nome na certidão de nascimento do seu filho, uma criança que também tem direito a essa proteção de ter o nome de suas 2 mães na sua certidão de nascimento. Então a gente, de fato, não pode decidir pela parte, a gente tem que compartilhar essa situação e dizer qual é o caminho que ela quer seguir. Qual o outro risco que a gente pode se deparar numa ação buscando o reconhecimento dessa filiação, ou melhor, buscando o registro dessa filiação. A gente pode se deparar com um promotor ou com um juiz que vão dizer assim, olha, como houve uma inseminação caseira, que não tem um regramento legal, essa criança tem um pai, né, que eles vão confundir a figura do doador com a figura do pai, né? Então, na cabeça deles, não é doador, é pai. Só é doador se for na clínica. Se não for na clínica, não é doador, é pai. E aí, como é que eu vou fazer essa decisão? Porque o pai não está participando, pai leia-se doador, né? Muito simples, gente. Essa decisão judicial que está buscando o registro de filiação, ela diz respeito tão somente às partes que estão ali envolvidas. Então, se eu entrei com a ação no nome das 2 mães, uma decisão judicial ali, ela vai fazer efeito para quem? Ela vai fazer efeito para as 2 mães e vai fazer efeito para a criança. Se amanhã esse doador, que alguns juízes e promotores entendem que é pai, vir a se arrepender, o que vai acontecer? Ele vai entrar lá com uma ação de reconhecimento de paternidade e essa paternidade, uma vez sendo positivo esse resultado, ela vai ser reconhecida. Muito simples. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito claro. Essa decisão judicial ela vai fazer coisa julgada tão somente entre as partes envolvidas nessa ação judicial. Ela não vai fazer coisa julgada contra um terceiro que não fez parte dessa ação. Ou seja, em outras palavras, eventual arrependimento futuro desse doador com relação a essa doação não vai afastar a realidade em que essa dupla maternidade foi concebida. Assim como a realidade em que essa dupla maternidade foi concebida, também não vai ter o viés de futuramente afastar eventual arrependimento por parte desse doador. Ou seja, é um argumento totalmente vazio esse de que eu não vou poder decidir porque esse doador, dito pai, pelo promotor e pelo juiz, não fez parte daquela relação processual. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As situações não se misturam, tão pouco se confundem, muito menos se excluem. Tá? Então, isso é muito importante que vocês tenham como claro nessa questão dos riscos, né? das possibilidades que podem, das adversidades que podem surgir no transcorrer dessas ações. Tá? Só fazendo um outro exemplo sobre essa questão da competência, né, que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho um único caso assim, mas ele existe e está sendo tocado até então. Mas eu já tive um caso, por exemplo, de uma ação que foi distribuída primeiro, né,
quando eu comecei a atuar nessas ações, eu buscava essa questão do registro público, até porque a gente tem um precedente de Santos, em que, acho que um dos primeiros casos de inseminação caseira, que foi julgado pelo Dr. Frederico, em que as partes buscaram uma autorização para lavrar a certidão de nascimento em nome das duas mães, direto no juiz corregedor. Então, por essa mesma lógica, eu já ajuizei muitas ações assim. Direcionava primeiro ao juiz corregedor para que ele autorizasse, mas depois de muitas negativas eu parei de ir por esse caminho. Mas não é raro acontecer, como eu coloquei aqui de risco, a gente ajuiza a ação na vara de família e sucessões, que é esse caso que eu estou dando exemplo para vocês. O juiz se dá por incompetente, manda a ação para a vara de registros públicos, tá? E o juiz da vara de registros públicos também se dá por incompetente, né? Aí a gente estaria diante de um caso para se suscitar um juízo negativo, né, de competência. Mas nem sempre isso acontece, né? Já aconteceu também, por exemplo, num caso desse, de eu desistir dessa ação e repropor como se fosse uma ação declaratória de reconhecimento de dupla maternidade. Não é a melhor prática forense, a gente sabe, mas aqui a gente tem que deixar de lado um pouquinho, às vezes, essa questão e tentar buscar o que melhor garanta o interesse que nós estamos buscando resguardar, que no caso são o interesse das duas mães e o interesse da criança, ok? Então, esse é o vídeo com a temática de hoje. Nós falamos sobre riscos da ação, falamos sobre homofobia institucional e falamos um pouquinho sobre conflito de competência. Então, recapitulando, né? Riscos da ação. Então, a gente pode ter um promotor ou um juiz que vão falar sobre exercício irregular da medicina. Podemos, como eu dei esse exemplo aí, falar sobre adoção brasileira. Podemos também, um juiz ou um promotor, se ficar desconfortável em julgar, dizendo que para ele julgar aquele pedido teria que se fazer presente o pai, né? Na verdade, leia-se doador, né? E são decisões onde a gente verifica a presença da homofobia institucional. E aí nós, como advogadas e advogados atuantes nessa seara do direito homoafetivo, temos que nos colocar e, com muito respeito, obviamente, pontuar, se a gente estiver diante de um argumento que não tem cabimento, como esses que eu trouxe aqui para vocês, pontuar que, poxa, qual é a dificuldade de se reconhecer o direito daquela família e de onde estão vindo esses argumentos, que são argumentos que têm um viés preconceituoso, que têm um viés discriminatório. Porque se a gente tem um regramento que autoriza o registro de filiação de filhos havidos por uma clínica de reprodução assistida, qual a dificuldade de se aplicar a mesma lógica de filhos havidos por uma inseminação caseira, né? Nenhuma, né? Isso seria o quê? Um preconceito até social. Então, a pessoa que tem condição de procurar uma clínica de reprodução humana assistida, ela vai lá, encerra o procedimento e tranquilamente registra seu filho, porque eu tenho um provimento lá que autoriza. Se eu fizer uso de inseminação caseira, eu não tenho esse provimento e, não contente, quando eu vou judicializar a questão, eu começo a receber como devolutiva essas decisões que têm muito mais um viés preconceituoso do que a aplicação do direito em si, né? E que muitas vezes querem utilizar argumentos vazios, tão somente pela dificuldade, né, de compreender a questão e também pela impossibilidade de se colocar no papel o que de fato pensam, né? Ou então, como eu também exemplifiquei aqui, aqueles casos em que as pessoas lavam as mãos, né? Eu não vou pôr a mão nessa batata quente, aí eu vou julgar para o juiz da vara de registros públicos, aí a vara de registros públicos também entende que não é com ela, manda de volta para a vara de família e sucessões, e enquanto isso fica lá aquele casal desassistido, sem a possibilidade de ter o registro do próprio filho, e aquela criança também igualmente desprotegida, na verdade, na medida em que ela não tem na certidão de nascimento dela a verdade parental na qual ela foi concebida, tá? Então, eu convoco vocês aqui a estudarem bastante a temática, se aprofundarem no que nós discutimos aqui hoje, para que vocês estejam preparadas e preparados para enfrentar esse tipo de posicionamento, ok? Então a gente encerra aqui o vídeo de hoje, em que falamos sobre risco da ação, falamos sobre homofobia institucional, falamos sobre competência, e eu conto com vocês no próximo vídeo,
Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.